Fala, população concurseira! Como é que vocês estão, meus irmãos, minhas irmãs? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos resolver mais uma prova da PMPE, como foi prometido para vocês que estão se preparando e que vão ser aprovados, que estão estudando antecipadamente. Quem larga na frente no mundo dos concursos públicos pode ter certeza, tem uma grande vantagem e vocês estão fazendo isso. Então, olha só. A gente agora vai gravar a prova para soldado combatente da PMPE, que foi a mesma banca que realizará esta prova também, esta prova agora que teremos da PMPE, tá? Obviamente para o mesmo cargo. E esta que eu vou tratar hoje é a prova de 2016, tá? 2016, 15 questõezinhas e a gente vai fazer aqui, tranquilo? Então vamos embora, vamos com força. Vamos lá, ó. PMPE 2016, vamos comentar todas as questões, vamos embora. Primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que apresenta a definição de partido político em coerência com a Constituição Federal. Volta para cá rapidinho. Olha só. Antes até da gente iniciar essas questões, a prova de 2016 para soldado combatente, eu estava dando uma olhada, e ela foi uma prova muito aprofundada, tá? Se na de 2018 ela deu algumas aprofundadas bem específicas, na de 2016, por exemplo, essa questão aqui, ela cobrou um conceito muito mais doutrinário. Você vai ver que em algumas assertivas dessas letras aqui, a gente vai conseguir tirá-las por algumas palavrinhas, tá? Mas a maioria delas é uma questão doutrinária e você vai entender. Vamos lá? Vou levar vocês até a questão, tá? Vamos embora, ó. Letra A diz o seguinte, ó. Trata-se de uma associação criada para atuar na vida política de um país, beleza. Objetivando o ingresso dos seus representantes filiados no poder para a execução do seu programa de governo em benefício do povo. Até aqui, gente, ó. Até aqui tá perfeito. Agora, olha o final. Sendo possível o recebimento de recursos financeiros em entidades estrangeiras. Tá errado, gente. Tá errado por quê, professor? Artigo 17, inciso 3º, é vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros, ou seja, de dinheiro de países estrangeiros, tá? De outros países estrangeiros. Então, errado. B. Trata-se de uma organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de assumir o poder e de mantê-lo, ou apenas de influenciar na gestão da coisa pública por meio de críticas e oposição. Até aqui, gente, correto, mas olha o final. Com estrutura interna necessariamente determinada em lei específica, errado. Artigo 17 também, só que agora o caput, tá? As disposições internas dos partidos políticos devem ser definidas pelos próprios partidos por conta do princípio da autonomia dos partidos políticos, tá? Eles possuem autonomia para definir os critérios dentro do próprio partido, dentro da própria organização. Isso é autonomia, tá? C. Caracteriza-se como organização visando mobilizar indivíduos numa ação coletiva conduzida contra outros, paralelamente mobilizados, a fim de alcançar, sozinhos ou em coalizão, o exercício das funções de governo com caráter paramilitar. Também está errado, gente, está errado, tá? Do mesmo jeito que o artigo 5º, inciso 17 da Constituição, veda a associação civil de caráter paramilitar, o artigo 17, inciso 2º da Constituição, veda partidos políticos também com caráter paramilitar. Então tá errado isso daí. Vamos para D. Consiste em uma pessoa jurídica de direito privado, beleza, tá certinho mesmo, que adquire personalidade jurídica na forma da lei civil, beleza, registra em seu estatuto no TSE e presta conta da Justiça Eleitoral. Até aqui corretíssimo, vamos ler. Ao formar coligação, exige-se a obrigatoriedade da sua verticalização. Ou seja, ele até explica, tá? Ele foi legal. Ele vai explicar o que é verticalização de coligação. Vinculação entre os partidos das candidaturas em âmbito nacional
estadual, distrital e municipal. Volta para cá para eu só explicar, tá? Lá na aula de partidos políticos, a gente explica sobre essa questão da desnecessidade de verticalização. O que é que seria essa verticalização? Digamos que, para a eleição para presidente da República, o partido político A ele tem a coligação com o partido político B, C e D. Isso não quer dizer que o partido A necessariamente terá que ter essa mesma coligação com os partidos B, C e D lá na esfera estadual. Então, para, por exemplo, uma eleição de governo, de estado, de governador, ele pode estar filiado, o partido A pode estar coligado com o partido E, com o partido F, não necessariamente com os mesmos partidos que lá na eleição para presidente esse partido está coligado, tá? Não há essa necessidade de verticalização. Por isso que essa letra D está errada, tá? Está errada essa letra D. Vamos para a letra E. É uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentar. Eu acho que aqui era instrumentalizar, mas tudo bem. Vamos deixar esse erro de português da banca para lá. A vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seus programas de governo. Correto, tá, gente? Gabarito, letra E. Percebam que, assim, volta aqui rapidinho. Percebam que essa questão ela foi bem aprofundada, tá? Eu diria assim, se você me mostrasse uma questão dessa e dissesse que isso aqui é uma questão da FGV, da FCC, para, sei lá, técnico judiciário, eu diria que podia ser, tá? Questão bem aprofundadazinha essa daqui, pegando o conceito de partidos políticos. Vamos para a próxima. Vamos lá. Acerca dos direitos políticos ainda, tá? Analise as afirmativas abaixo. 1. Quaisquer estrangeiros podem alistar-se como eleitores no Brasil, desde que mantenham residência. Esse aqui já está errado, tá? Quaisquer, de maneira nenhuma. Primeiro que a regra geral é que nenhum estrangeiro pode se alistar no Brasil. Aí ele diz assim, desde que mantenha residência fixa por 1 ano e optem junto dentro do prazo, nada a ver, tá? Pelo amor de Deus. O que ele quis, volta aqui rapidinho, o que ele quis confundir nessa primeira assertiva é te levar ao entendimento lá daqueles originários de países de língua portuguesa, que é a letra A do inciso 2º do artigo 12 da Constituição, que é a naturalização ordinária. Lembra que ele fala, são brasileiros naturalizados aqueles que adquirem na forma da lei, sendo necessário para os originários de países de língua portuguesa, ou seja, aqueles que falam a mesma língua que nós, apenas 1 ano ininterrupto morando no Brasil e também comprovada idoneidade moral. Essas pessoas, elas serão brasileiras naturalizadas. Então, pela lógica, elas não serão mais estrangeiras, tá? O estrangeiro aqui no Brasil, ele não pode nem votar, nem ser votado. Salvo quem? O português equiparado do parágrafo 1º do artigo 12. Aquele que tem o que a CESP chama de quase nacionalidade, né? Então, tá errada essa primeira assertiva aí. Vamos para 2. Os conscritos, durante o período do serviço militar, os conscritos não, está dizendo que não podem alistar-se como eleitores. Correto, tá? Artigo 14, parágrafo 2º. 3. Dentre as condições de elegibilidade para o cargo de senador, e aí vem idade mínima, exige a idade mínima de 35 anos. Para o cargo de senador, 35 anos, correto, tá, gente? Correto. Inciso 6º do parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição, as chamadas condições de elegibilidade, que tem as idades mínimas e uma delas é exatamente o 35. Vamos lembrar, volta para aqui. Vamos lembrar, quem é que precisa de 35 anos? Senador, presidente e vice-presidente. Quem é que precisa de 30 anos, professor? Governador, vice-governador. Aí a gente pula o 21, lembra? Pula o 21. 18, vereador. E 21 é quem, professor? Tudo que resta. Tudo que resta. E o que é que resta, professor? Vou dizer agora. Olha para 4. O mandato eletivo poderá ser impugnado. Não vou falar nada agora, tá? Eu achei que era essa outra questão. Então vamos só fechar aqui. Quem é que é 21, professor? Deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, ou seja, tudo que é deputado, toda a ruma de deputado, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, tá? Essas são as pessoas que precisam ter pelo menos 21 anos, beleza? Agora sim, vamos para 4.
O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, é o famoso AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, no prazo de 15 dias, contado da diplomação, perfeito, não é da posse, é da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, perfeitamente, a gente tem que correto é 2, 3 e 4. Gabarito, letra B, tá? Letra B, vamos para a próxima. Vamos lá. As definições a seguir correspondem aos conceitos de alguns institutos inerentes aos direitos políticos. Analise-as. Vamos para 1. Direito que tem o cidadão. O que ele quer aqui, gente, ó. O que ele quer aqui é o seguinte. Ele vai dar o conceito nessas 4 assertivas aqui. Ele vai dar o conceito e ele quer que lá nas alternativas a gente veja quais são os conceitos que batem, né? Qual é a definição que bate com o conceito que ele dá na assertiva, tá? Então vamos ver. Primeiro, direito que tem o cidadão para eleger, ser eleito e participar da organização da atividade do poder estatal. Gente, direito de votar, ser votado, participar da vida política de um estado é o chamado sufrágio, tá? Isso aqui é fácil, sufrágio. É o direito de votar e ser votado. Então a gente já vem aqui, ó. O que é que tem sufrágio? Ó? No 1, letra B e letra D. Beleza, então o restante já está excluído. Vamos continuar. 2. Exercício da democracia direta, participação direta do povo. Forma de consulta ao povo, consulta. Gente, consulta ou é plebiscito ou é referendo. Tá? Ou é plebiscito ou é referendo. Para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Volta para cá rapidinho. Olha só. Aqui, a IAUPE, para ela definir o que é plebiscito e o que é referendo, ela deveria colocar o lapso temporal. Lembra lá do bloco, quando a gente trata sobre plebiscito e referendo, que eu digo para vocês, a grande diferença entre plebiscito e referendo é que no referendo ele é realizado após a lei já estar em vigor. Enquanto no plebiscito a gente ainda tem um projeto de lei. Óbvio, o que é que ela cobrou aqui? Ela não cobrou a existência de um projeto de lei. Ela cobrou a conversa sobre uma matéria de relevância de relevante interesse. Só que ela tinha que falar que não existe lei ainda. Ela deveria que falar que não existe ainda ato normativo. Porque daqui a pouco, ó, a gente vai ver aqui, ó, vamos lá. Aqui então a gente sabe, ó, que pode ser plebiscito ou referendo. A gente já chegou nessa conclusão. Aí vamos lá para baixo, ó. Na letra B, a gente tem capacidade eleitoral passiva. Isso não é, né? Só que olha a letra D aqui, ó. Plebiscito. Então a gente já sabe que é a letra D, tá? A gente já sabe que é a letra D. Vamos para 3. Refere-se à aptidão do cidadão de ser votado, de ser eleito para cargo. Gente, isso aqui é a chamada capacidade eleitoral passiva. Olha aqui, ó. Capacidade eleitoral passiva. É o direito de ser votado, tá? Ser votado. 4. Projeto de lei apresentado por uma parcela da população. Projeto de lei apresentado pelo povo, como é que se chama isso? Iniciativa popular. Então a gente já sabe. Mais uma vez, gabarito, letra D. Vamos embora, mais uma. Vamos lá. Acerca dos direitos sociais, previstos na Constituição Federal de 88, analise as seguintes afirmativas, beleza? 1. O direito à irredutibilidade do salário do trabalhador não é absoluto. Isso é verdade, ó. Podendo ocorrer a redução salarial desde que seja aprovada em convenção ou acordo coletivo, tá? E a gente sabe como é o nome disso, né? O nome disso é negociação coletiva. E quem é que tem que estar obrigatoriamente em uma negociação coletiva? Você vai me responder aí do outro lado. Quem é que tem que estar obrigatoriamente em uma negociação coletiva? Você sabe, o sindicato. Os sindicatos, eles devem obrigatoriamente estar em uma negociação. Seja um acordo, seja uma convenção, tá? Então, isso aí tá correto, tá, gente? Tá correta a primeira. Correto? 2. Assistência aos desamparados não integra os direitos sociais. Integra, tá? Tá lá no artigo 6º. 3. É assegurado o direito ao piso salarial
proporcional à extensão, perfeito, à complexidade do trabalho, show de bola, corretíssimo. 4. É obrigatória a autorização estatal para a fundação de sindicato? Não, tá, gente? Não precisa de autorização estatal para a fundação de sindicato, então a gente tem que correto. É 1 e 3. E o nosso gabarito, professor? Letra E, tá? Vamos embora, próximo. Sobre nacionalidade, analise as seguintes afirmativas. Vamos lá. 1. O Brasil, com primazia, adota com primazia o ius solis, admitindo também, em certas circunstâncias, o ius sanguíneo. Gente, tá perfeito. Volta para cá. O que é que diz o artigo 12, inciso 1º, quando ele vai falar de brasileiro nato? Ele diz assim, são brasileiros natos, aí vem na letra A, os nascidos na República Federativa do Brasil. Ou seja, via de regra, o Brasil adotou o critério territorial, que aí a gente vai para o latim, né? Nessa viadagem. A gente vai para o latim, que é o ius solis. O ius solis, tá? O critério adotado via de regra foi o ius solis. Porém, é só ius solis aqui? Não. Porque aí vem a letra B e a letra C, que a pessoa nasce no estrangeiro, ou seja, não é ius solis mais. Aí vai ser o quê? Ius sanguinis, que é quando o pai ou a mãe for brasileiro. No caso da letra B, quando o pai ou a mãe brasileiro estiver a serviço do Brasil. E na letra C, duas situações. Ou quando registra a criança no ato do nascimento lá no outro país em uma repartição brasileira competente, ou quando essa criança volta a residir no Brasil e aí, após atingir a maioridade civil, que é 18 anos, opta pela nacionalidade brasileira, tá? Então, nesse caso aí, tá correta a primeira. Correto. 2. O sistema normativo brasileiro não admite, mas menino, admite. Artigo 14, parágrafo 4º, inciso 2º, diz que perde a nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade. Aí você deve estar pensando, opa, professor, então tá certo, né? Se você está falando isso é porque você não assistiu o bloco ainda, vai voltar para assistir. Porque tem exceção, tá, gente? Tem exceção. Perde a nacionalidade brasileira aquele que adquire outra nacionalidade, salvo duas situações. Ou se essa nova nacionalidade volta para cá, ou se essa nacionalidade é uma nacionalidade originária, ou seja, é outro nato, né? Ou se houve imposição de naturalização pela lei estrangeira. Se houve isso, aí você não perde a brasileira e fica com dupla ou até tripla, dependendo, né, nacionalidade, tá? Que é essa pluralidade aí. Então, 2 está errado. 3. São de brasileiros natos. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não tenham... Gente, isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola da letra A do inciso 1º do artigo 12 da Constituição Federal. É o critério sólido que eu acabei de falar para vocês, tá? Correto. 4. Será declarada a perda da nacionalidade de brasileiro em caso de cancelamento da naturalização, sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Corretíssimo. Então, a gente tem que, certos, tem o 1, o 3 e o 4, e o gabarito é a letra D. Show de bola, Pisa. Próxima. Sobre remédios constitucionais. Vamos ver, tá? Previstos na Constituição Federal, analise os itens a seguir. Vamos lá. 1. O habeas corpus é cabível para proteger o direito de ir e vir. Perfeito. Ou seja, circulação de mercado tem nada a ver, maluco. Eu fico pensando, volta pra cá. Eu fico pensando no examinador, né? Quando foi uma questão dessa, eu fico pensando, como é que eu posso quebrar o concurseiro? Eu vou dizer que o habeas corpus serve para circulação de mercadoria. Eu não sei para onde, gente. Habeas corpus é apenas para a liberdade de locomoção de pessoas físicas, tá? Então nós, seres humanos, pessoas que respiram, tá? Apenas essas pessoas, não mercadoria, não tem nada a ver, tá? Então esquece essa primeira aí. Vamos para 2. O mandado de segurança é cabível para proteger direito não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Gente, vai pro bloco lá que a gente trata de mandado, de remédios constitucionais, tá? A gente fala que o mandado de segurança também é chamado de remédio o quê? Residual.
Minha gente, residual quer dizer o quê? Residual quer dizer que é o que sobra, é o que resta, tá? Lembra de residual, lembra do que resta. Então, se não cabe habeas corpus, não cabe habeas data, não cabe mandado de junção, não cabe ação popular, vai caber o quê, professor? Vai caber mandado de segurança, tá? Se não cabe nada, cabe mandado de segurança. Então, beleza, 2 correta. 3. O mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania, cidadania, correto, tá? Artigo 5º, inciso 71. Isso aqui, gente, é um mandado de injunção. O mandado de injunção, ele serve para proteger o que a gente chama de omissão legislativa. É quando aqueles que são pagos para criar leis não criam, não faz isso, tá? Então é por conta disso que a 3 está correta. 4. A ação popular pode ser proposta por um único cidadão. Perfeito. Volta para cá rapidinho, tá? Muita gente, quando pegou essa questão, ficou preocupado, porque pode ser que ela tenha falado assim, só pode ser, né? Então assim, será que mais de um cidadão pode propor uma ação popular? Pode. O que a questão está dizendo pode ser um único cidadão? Pode também. Pode também. Então, o que pode ser? Eu vou voltar para cá, ó. Não existe aqui, ó, um só. Aqui onde eu risquei. Não existe um só. Se existisse, volta para cá. Se existisse um só nesse caso, aí tudo bem. Aí estaria errado. Porque eu posso ter uma ação popular proposta por 10 cidadãos, mas todo mundo tem que ser cidadão. Não é qualquer pessoa física, tá? Então tá correta também a 4. A 4 tá correta. E a gente tem nesse caso que corretas temos a 2, a 3 e a 4. Então nosso gabarito, olha só, letra A, beleza? Letra A. Vamos embora. Pisa. Próxima questão diz assim, ó. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo. Gente, essa questão é muito boa, vocês vão ver. Ó. Olha o que diz a afirmativa de número 1. Uma ronda policial flagra um indivíduo descarregando toda a munição de um revólver. Perceba que ele deixa claro que é toda a munição. O cara descarregou toda a munição do revólver dele, ó, contra o seu desafeto, causando-lhe a morte imediata. Opa, temos aqui o quê? Anota para mim, um homicídio doloso. Por que doloso, professor, nesse caso? Porque há a intenção de matar. Você pode estar pensando, professor, mas espera aí, há a intenção de matar nesse caso, pelo amor de Deus, o cara descarregou toda a munição do revólver dele. Você acha que ele estava pensando o quê? Ele estava querendo matar, só que é um homicídio doloso, tá? Então continua que isso vai ser importante, ó. Nessa situação, a Constituição Federal prevê o julgamento do criminoso mediante a instituição do júri. Correto, gente? Volta para cá. O que ele está buscando da gente é o tribunal do júri. É o tribunal do júri. E o tribunal do júri, segundo o inciso 49 do artigo 5º da Constituição, 39 do artigo 5º da Constituição, ele serve para quê, professor? Ele serve exatamente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tá? Que é esse caso daí, por isso que a 1 está correta. Vamos para cá. 2. X foi acusado de ter cometido um crime no dia 1/12 de 2015. Importante. Ocorre que a lei que definiu o referido crime só foi publicada e entrou em vigor em 5/1 de 2016. Então, ó, a lei que considerou o ato do X crime, ela foi publicada após o ato do X. A pergunta que eu faço para vocês é, a lei criminal, volta para cá, a lei penal, ela pode retroagir em desfavor do réu? Ou seja, um ato que eu cometi anteriormente, pode vir agora uma lei penal e criminalizar esse ato? A resposta é não. Por quê, professor? Porque não existe a anterioridade de lei penal desfavorável para o réu. A gente não pode retroagir essa lei. A lei penal, via de regra, ela é irretroativa. A gente não retroage. Só retroage para quê, professor? Para beneficiar. Eu vou falar disso já já, tá? Que é a próxima situação aí, ó. Aí ele diz,
Nessa situação, pode-se afirmar que a acusação contra X ofende, show de bola, alguns princípios, não, alguns não, todos, dentre eles o princípio da legalidade, perfeito. Legalidade, anterioridade, não retroatividade, um outro, tá, gente? Ofende os 5 princípios aí. Vamos para 3. É possível o aumento de pena para determinado réu com fundamento em lei penal mais gravosa posteriormente à data do crime. Volta para cá. Não pode. Não pode. Isso aqui, gente, aí é muito lei penal, tá? Isso aqui é muito código penal, né? Vamos ser sérios. Direito penal puro aqui, mas existe um princípio lá chamado ultratividade da lei penal benéfica. Por que, professor? Ultratividade. Porque a lei penal benéfica, ela pode tanto ir para frente quanto ir para trás. Então, se eu cometi um crime que tinha uma pena específica naquele dia e daqui a, sei lá, 3 meses, vem uma lei e agrava a pena, mesmo essa outra lei tendo sido revogada, eu vou utilizar ela, aquela lei anterior, que tinha uma pena mais benéfica, porque ela vai para frente, tá? Tanto ela vai para frente, como ela pode também ir para trás, tá? Então, isso é a ultratividade da lei penal benéfica, tá? Não sei porque caiu isso aqui em direito constitucional, até porque o artigo 5º ele trata da retroatividade, né? Apenas disso. Mas ok, isso é lá para direito penal, mas está correta, tá, gente? A 3 está corretíssima. Vamos para 4. Constitui crime, de novo, lembra daquele assunto, gente, que eu sempre falo, vai cair esse assunto é fichinha em prova. Ó. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Corretíssimo, tá? Isso aqui, deixa eu voltar. Isso aqui tá corretíssimo e é o inciso 43, é o XL e V, né, que é o 44 do artigo 5º da Constituição. Então, a gente tem que estar correto 2, 3 e 4 e 1, né, também? Deixa eu ver aqui. Tá, ofende. Isso. Ah, tá, esse aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus, não pode posteriormente, tá? Esquece esse 3 aqui, né? A gente tinha até explicado por quê. Então, 1, 2 e 4. Gabarito, letra E. Vamos embora. Mais uma. Sobre os direitos e garantias fundamentais, analise as afirmativas abaixo. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre cidadão e Estado. Isso aqui é chamado, ó, deixa eu parar aqui, isso aqui é chamado de eficácia vertical. Tá? Que é Estado em cima, cidadão embaixo. Mas, igualmente, nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Já isso aqui é chamado de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Correto, tá? Vamos para 2. Existe hierarquia entre direitos fundamentais. Gente, eu já posso riscar, tá? Eu já posso riscar, tá errado. Tá errado porque eu nem vou ler o restante, volta para cá. Princípio da unidade dos direitos fundamentais. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Não existe. Professor, o direito à vida, ele é maior do que o direito à liberdade? Não. O direito à saúde, ele pode ser maior do que o direito à educação? Também não. Porque não existe hierarquia. Mas espera aí, professor. E se 2 direitos fundamentais, eles estiverem em conflito? O que é que a gente faz? A gente entra com o chamado ponderação de interesses ou ponderação de princípios. O que é isso, professor? A gente vai ponderar. A gente não vai tirar um ou outro de vez. O que a gente vai fazer é diminuir o que, professor? A incidência de um dos dois, tá? Então não existe hierarquia, não existe um maior do que o outro. Ah, e quem decide qual é que vai ser diminuído e qual é que vai ser aumentado? Justiça, tá? Jurisdição. Aquele que detém o poder jurisdicional, um juiz devidamente togado e devidamente aprovado em um concurso público de provas e títulos, tá? Esse é que vai definir. Vamos para 3. Historicamente, o direito à liberdade decorre das revoluções burguesas, buscando-se não fazer do Estado perfeito. Liberdade é o que, professor? Direito de primeira é o que, professor? Primeira geração, tá? Corretíssimo. Primeira geração, show. Não fazer do Estado uma abstenção estatal que a gente busca. Vamos para 4.
Historicamente, os direitos sociais remetem-se à segunda dimensão. Perfeito, hein? Direitos sociais, segunda dimensão. Ou geração dos direitos fundamentais. Busca-se um Estado tutor, provedor de condições mínimas necessárias a uma vida digna, correto. Gente, a diferença, isso aqui, deixa eu até anotar, isso aqui é a segunda geração. Ó. Se a gente teve a primeira no outro, isso aqui é a segunda geração, tá? Só para fechar aqui, 1, 3 e 4 são os corretos, né? Gente, qual é a diferença básica? Eu sempre, quando trato sobre gerações dos direitos fundamentais, eu gosto de deixar isso muito claro. Qual é a diferença prática entre a primeira e a segunda geração dos direitos fundamentais? Na primeira geração, o Estado ele deixa de atuar. O que a gente busca do Estado na primeira geração é o não fazer, é uma abstenção estatal. Já na segunda geração, não. Como a própria questão disse aqui, a gente busca um Estado tutor, um Estado provedor de políticas públicas, tá? Então o Estado ele precisa agir, ele precisa fazer, enquanto na primeira o Estado ele precisa não fazer, tá? Essa é a grande diferenciação entre a primeira e a segunda. Show? Vamos para a próxima, Pisa. Pisa com força, vamos embora. Olha para aí. Ainda sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo. B era assaltante de estabelecimentos bancários. Numa troca de tiros com a polícia militar, B falece, deixando uma herança avaliada em 500 mil reais. Mas olha a parte mais importante. Produto das atividades criminosas. Opa! E 3 herdeiros. Nessa situação, os herdeiros de B permanecem com direito a essa herança aqui de 500 mil reais? Não, minha gente. Não porque, professor, volta para cá. Primeiro, a pena não passará da pessoa do condenado. Está lá no artigo 5º, inciso 56, tá? Isso aí é o princípio da intranscendência da pena, né? A gente não pode, o cara morreu, então chama o pai dele, chama o filho dele para cumprir a pena do lugar dele. Não. Agora, o que é que pode passar para os herdeiros? O perdimento de bens. O perdimento de bens pode passar, tá? Obviamente que no limite do valor da herança. Se a questão está dizendo que os 500 mil reais foram produtos de crime, então não tem para onde correr não nesse caso, tá? Pode sim, por isso que está errado. Para 2. Se o Brasil entrar oficialmente em guerra, esse fato permite a aplicação da pena de morte, excepcionalmente correto. No Brasil não pode ter pena de morte, salvo caso de guerra declarada. Tá? Salvo caso de guerra declarada. Para 3. A Constituição assegura às presidiárias do sexo feminino condições para que elas possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Corretíssimo. Artigo 5º, inciso 50 da Constituição Federal. 4. É possível a extradição de brasileiro naturalizado? Que comete crime de tráfico após a sua naturalização. Correto, gente. Se o naturalizado ele cometeu um crime de tráfico ilícito de entorpecentes, independe se foi antes ou se foi depois da naturalização. O Brasil pode extraditar das duas formas, tá? Nesse caso, então a gente tem que corretas temos 2, 3 e 4. Gabarito, letra B. Belezinha. Pisa. Considerando os seguintes cargos públicos, em relação àqueles que são de ocupação privativa de brasileiro nato, o que é que ele quer, professor? Ele quer o parágrafo 3º do artigo 12 da Constituição. E o que é que o parágrafo 3º do artigo 12 diz? Cargos privativos de brasileiro nato. Vamos ver o que é. Procurador-Geral da República é? Não, falso. Ministro do STF? É sim, é o primeiro. MP3, né? Oficial das Forças Armadas? É sim, é o COM, é o O do COM. Presidente do Banco Central? Falso. Ministro de Estado da Defesa? Verdadeiro, é o último M do COM, tá? E vice-presidente da República? Verdadeiro também. Então a gente tem que FVV, FVV. FVV, FVV, a gente sabe que é a letra A, o nosso gabarito. Essa aqui foi facinho, né? Tranquilidade. Próxima. Considerando os direitos sociais expressamente assegurados na Constituição Federal de 88, analise as afirmativas abaixo. 1. A remuneração do serviço extraordinário deve ser superior
em, no mínimo, 100% da remuneração normal. Não. Por que não, professor? Porque é no mínimo 50% e não 100%, tá? Esse é o erro. Vamos para o 2. É assegurada a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Correto, tá? Correto? É o último inciso do artigo 7º, né? Inciso 34 do artigo 7º da Constituição. 3. É assegurado o direito de repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. Já pensou? Porque a Constituição está dizendo o seguinte, ó, preferencialmente fica em casa todo final de semana. Seria bom, né? Mas não é não, tá? É preferencialmente apenas aos domingos, tá? Preferencialmente, tá, gente? Não é obrigatório. Teu chefe não precisa necessariamente botar de folga no domingo, tá? É preferencialmente, mas a questão está errada porque botou aos sábados. 4. Constitui-se como direitos sociais a proteção à maternidade e à infância. Show de bola! PISA correto. Então, nós temos que 2 e 4 são os corretos, tá? Letra C. Vamos para a próxima. Vamos lá. Ainda sobre os direitos sociais. Vamos lá. Letra A diz o seguinte para a gente. A filiação ao sindicato, ela é obrigatória, conforme, olha, já pensou? Tu é obrigado a se filiar ao sindicato? É não, viu? Existe aí, vigora lá no artigo 8º da Constituição, o princípio da liberdade sindical. Ninguém é obrigado a se sindicalizar-se e nem a se manter-se sindicalizado, tá? Então não precisa. B. Não é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. A gente falou já, né? O que é a negociação coletiva? Acordo, convenção. E o sindicato é obrigado a participar sempre disso. C. A aposentadoria não extingue o direito à filiação das organizações sindicais. Gente, o aposentado, ele pode ser sindicalizado, ele pode se sindicalizar e ele também pode tanto votar quanto ser votado, sei lá, para dirigente sindical dentro do sindicato, tá? Então, não impede isso, tá correto, é o nosso gabarito. D. O sindicato não pode defender interesse coletivo da categoria em questões administrativas, não. Tanto questões administrativas, gente, como judiciais, o sindicato resolve, tá? Então, não é essa, não. O sindicato não pode defender interesse individual da categoria, pode, interesse tanto individual quanto coletivo. E tanto em questões judiciais quanto em questões administrativas, tá? Por isso que letra E tá errada. E o nosso gabarito, professor, é letra C, belezinha? Letra C. Mais uma. Sobre os direitos políticos. Analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. 1. A CF de 88 determina que a idade da capacidade eleitoral ativa começa aos 16 anos. Aqui toma um cuidado. Volta para cá. Toma um enorme cuidado. Mais uma questão muito boa, tá? O que é a capacidade eleitoral ativa? Votar, né? Se alistar e poder votar. Se alistar eleitoralmente e poder votar. Aqui você percebe que a IAUPE, ela cobrou quando é que se inicia a capacidade eleitoral ativa. Ela não te cobrou quando é que inicia obrigatoriamente. Porque aos 16 anos, você tem capacidade eleitoral ativa, mas apenas se você o quê? Quiser. Por quê, professor? Porque a capacidade eleitoral ativa dos 16 aos 17 e 364 dias, né? Porque quando completa 18 sai, mas dos 16 aos 17 e 364 dias, você tem capacidade eleitoral ativa facultativa. Então você pode se alistar e pode votar apenas se quiser, mas a questão está correta, tá? Se inicia mesmo aos 16 anos, mas óbvio, até os 18 apenas se você quiser. 2. Os analfabetos não podem votar no Brasil. Já pensou? Pode sim. Gente, o que o analfabeto não pode no Brasil, volta para mim de novo. O que o analfabeto no Brasil, não pode fazer no Brasil é o quê? É ser votado, tá? Então, o analfabeto no Brasil, ele não possui capacidade eleitoral passiva. Agora, a capacidade eleitoral ativa, ele pode ter. Lembra que eu falei dos 16 aos 17? Que eu disse, ó, ele pode, o analfabeto é a mesma coisa. O analfabeto
pode ter capacidade eleitoral ativa caso queira, porque o voto dele é facultativo, tá? Facultativo. Vamos para a próxima. 3. Os maiores de 60 anos votam de forma facultativa? Não. É os maiores de quê, professor? 70. 70, tá? E não 60. Pegadinha besta, hein? 4. Sobre o requisito da idade, a partir dos 21 anos inicia-se a capacidade eleitoral passiva a ser votado para concorrer ao cargo de deputado estadual. Corretíssimo. A gente já falou sobre idades mínimas aqui, né? Já falamos de idades mínimas aqui, certo? E, então, a gente tem que 1 e 4 são os corretos, beleza? 1 e 4, esse é o gabarito daqui. Vamos para a próxima, vamos pisar. Então, olha só. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo. 1. Determinado edital de concurso estabelece na etapa relacionada ao teste físico limites diferenciados entre homens e mulheres. Nesse caso, o referido edital busca respeitar o princípio fundamental da isonomia formal. Não, meu amigo, como é o nome dessa igualdade, vocês sabem. É igualdade material. Errada. O que é igualdade material, professor? Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Tá? 2. A Constituição Federal não admite a pena de trabalhos forçados, correto? Tá? Inciso 47 do artigo 5º da Constituição Federal. São as penas proibidas no Brasil. 3. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Corretíssimo. Isso aqui é o inciso 8º do artigo 5º da Constituição, a famosíssima escusa de consciência. Eu sei que você sabe. Vamos lá. 4. Determinado oficial de justiça comparece às 21 horas numa residência, acompanhado de reforço policial e munido de mandado judicial para fazer diligência devidamente autorizada por juiz competente. Nesse caso, o morador da referida residência deve abrir as portas da sua casa. Olha que coisa linda. Em obediência à referida ordem. Volta para cá. Nessa questão, a IELPE, ela está buscando de você quando é que a polícia pode entrar na residência de alguém com um mandado judicial. É isso que ela está te buscando. E você sabe que é apenas durante o dia. Professor, mas não tem aquela polêmica de que 21 horas é aquilo por conta da lei de abuso de autoridade, né, que a gente tratou lá no bloco específico? Pois é, essa questão aqui, ela é uma questão de 2016, né? E como ela é uma questão de 2016, lá na época a gente tinha uma jurisprudência do STJ muito forte, que noite era das 6 horas, eu falei isso no bloco, né? 6 horas da manhã até as 18 horas. Então, nesse caso, não há muita discussão aqui não, tá? Não há para onde a gente correr. Belezinha? Então, deve abrir a porta? Não, né, gente? Não deve abrir porque está durante a noite. Então, temos que o gabarito 2 e 3 apenas estão corretos. É letra A. Letra A de aprovação, mais uma. Ainda sobre os direitos políticos, analise as afirmativas a seguir. 1. Somente a própria Constituição Federal pode prever perda e suspensão dos direitos políticos. Certíssimo, gente. Certíssimo por quê, professor? O rol do artigo 15 da Constituição Federal, ele é um rol taxativo, correto? 2. A condenação criminal transitada em julgado impede o exercício dos direitos políticos enquanto durarem seus efeitos. Beleza. Isso aqui é suspensão, tá? Suspensão dos direitos políticos, corretíssimo. 3. A CF exige que a AIME, já falamos dela, ação de impugnação, tramite em segredo de justiça, perfeito, parágrafo 11 do artigo 14 da Constituição. 4. Os atos devidamente apurados de improbidade administrativa geram a suspensão dos direitos políticos, correto. Isso aqui é o parágrafo 7º, parágrafo 7º do artigo 37 da CF. 37, tá? Gabarito, então, a gente tem que todas, né? Letra D.
é o nosso gabarito. Show de bola, fechamos mais uma prova da PMPE, tá? Fechamos mais uma prova, espero que tenha sido extremamente proveitoso para você. Toma aquele cafezinho, se teve alguma dúvida, volta nos blocos de conteúdo, tá? Professor, eu não entendi aquilo, volta no bloco de conteúdo que eu sei que essa dúvida tua vai ser sanada, beleza? Valeu, força e honra e rumo às aprovações. Vamos embora.